Bom dia. Bom dia, Claudinei. Seja bem-vindo. Claudinei, está me ouvindo? Eu não sei quem mais está aqui, não consigo ver. E, Claudinei, eu acho que você é o único que foi pontual para as 9 horas. Ah, tem mais. A Aline está entrando. Vamos dar um tempinho para o pessoal acessar. Eu estava com isso aqui preparado desde as 8 horas da manhã. Você acredita que faltava 2 minutinhos para as 9, deu problema na minha internet. Tive que reiniciar tudo de novo. Seja bem-vinda, Aline. Se estiver me ouvindo, dá um joinha aí. Vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal ir entrando? Ok, já vi aqui. Obrigado, Aline. São 19 matriculados nessa disciplina. Então, eu mandei o convite geral no domingo e individual hoje pela manhã para todos. Então, não sei quantos vão participar. Mas, enfim, Aline e Claudionei, só para avisar para vocês, para iniciar essa apresentação, eu tive que dar um ok lá na permissão para gravar essa apresentação. Então, isso está sendo gravado, tá? Se vocês não concordarem, aí vocês não são obrigados. Aí vocês podem ou desligar a câmera ou sair da sala, ok? Mas eu sou obrigado a informá-los de que isso está sendo gravado e vai ficar disponível lá no SIGA, para os demais alunos que não puderem participar nesse momento, para eles assistirem mais tarde ou em outro horário. Claudionei, já dei permissão aqui. Claudionei, você não está usando o e-mail da Unemat, né? Estou usando o e-mail da Unemat, aham. Então tá. Institucional. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, aham. É que eu estou no computador e no celular ao mesmo tempo. Estou com os dois conectados. Ah, tá. Então tá. É porque apareceu mais uma permissão para eu dar aqui e eu acabei dando. Eu achei que você não tivesse com o e-mail da universidade. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Não. Vamos ver quantos tem. Aline, Claudionei, Lene, seja bem-vinda, Lene. Tem uma porta aqui, ó. A gente vai esperar aqui, tá bom? Aline, Claudionei, Lene e Patrícia, até agora. 4. Nossa Senhora. De 19, 4. Tá bom, né? Gente, vamos dar mais vamos dar mais um tempinho para o pessoal ali conectando.
Avisando para os que chegaram agora, Lene e Patrícia, essa apresentação está sendo gravada, tá? E eu sou obrigado a pedir a permissão dos participantes para gravar e disponibilizar depois lá no SIGA. Eventualmente, alguém que não pode participar nesse horário vai poder ter a oportunidade de ver mais tarde, ou em outro horário. Vocês estão fazendo outras disciplinas? Eu estou ouvindo um som de fundo aí, Claudionei. Você está com o seu microfone aberto e assistindo TV? Tá. Não sei se vai entrar mais alguém, já são 9h09, quase 9h10. 9h10 agora. É. Deixa eu ver, entrou mais alguém aqui? Não. Bom, pessoal, vocês estão fazendo outras disciplinas ou só essa? Podem responder aí, porque seria bom eu saber. Eu estou fazendo mais 2 disciplinas. Eu até Oi? tenho prova. Eu estou fazendo mais 2 também. 3 disciplinas no caso. Ah, 3. Isso. Na segunda-feira eu tenho E prova como é que também. está a dinâmica com as outras? Então, tá. Eu tive a aula gravada só no momento até agora. Essa é a segunda aula. Pois é, gente, eu achei que era só eu, mas eu acho que tem muita gente que está com muita dificuldade. E eu acho que tirando o Feliciano e a Michele, que são craques, são youtubers, o pessoal está com muita dificuldade. Eu, particularmente, tenho ainda um agravante, né? Eu estava de licença-prêmio, estava em Florianópolis, minha mãe estava com um problema de saúde lá, deu um mini AVC nela, e eu voltei bem no limite, no dia 4 de agosto que eu cheguei. E ainda tive problema com o meu carro na volta. Então, os professores tiveram um curso de treinamento para essas aulas à distância, que eu não participei. Eu estava lá em Florianópolis, estava só com o celular, e lá no sul da ilha, nem pegava, lá na casa da minha irmã, nem pegava direito o sinal da Vivo. Apesar de ser uma capital, lá não pegava Vivo, eu tinha que me deslocar para ter um sinalzinho bem fraco da Vivo. Então, eu não pude participar de treinamento, de curso de treinamento, nem de nada. E tive muita dificuldade inicial. Vocês vão ver que eu gravei, eu acho que 2 vídeos antes, iniciais, que muita gente não conseguiu assistir. E eu recebia e-mails das pessoas pedindo permissão. E eu não sei como é que funcionava isso. Eu segui os procedimentos que me orientaram. Aí, graças ao professor Feliciano, que é o nosso high-tech, assessor de tecnologia, ele me ensinou um atalho de salvar, gravar essas videoaulas de 15 minutos, gravar no YouTube, que eu nem tinha conta em YouTube, e depois baixar lá para o Siga o link. Espera aí, gente, tem aluno aqui que está pedindo, Permissão. deve estar com problema. Ixi, tem gente pedindo o link. Vocês receberam o link por e-mail, né? Sim. Pois é, estão pedindo o link aqui para participar, mas eu mandei por e-mail. Estão pedindo pelo WhatsApp.
pelo É só se for WhatsApp. entrar pelo e-mail institucional, que daí dá certo, mas ele não usa o e-mail institucional, aí fica difícil. Pois é, estão digitando aqui, vamos esperar um pouco. Ai, ai. Gente, mas o que eu quero dizer, vocês fazem ideia de quanto tempo demora para gravar aquela. No domingo eu gravei a última videoaulazinha lá. Não dá para chamar isso de aula, né? Uma conversa de 15 minutos. Tem que atropelar as coisas, tem que passar por cima, e no final vocês também, eu acredito que vocês não vão entender nada. Mas no domingo eu comecei pelas 4 da manhã e lá pelas 9 horas da manhã estava terminando. Então demora aí umas 4, 5 horas para você gravar uns 15 minutos de que não dá para chamar isso de aula. 15 minutos de fala do professor, atropelando o conteúdo. E eu tenho acompanhado aí nos debates aí de alguns intelectuais, principalmente da área de educação, essa discussão de que essa aula à distância vai fazer parte do novo normal, quando voltar ao novo normal, não vai mais ter como as universidades e as escolas abrirem mão desse expediente de aula à distância, só que eu, sinceramente, não acredito nisso, não. Eu acho que o conteúdo dessa disciplina está muito prejudicado. Eu me esforcei, até vocês vão ver que eu postei algum material lá antes do dia 10, segunda-feira, no dia 8, sábado, no dia 9, domingo, eu postei material lá, alguns resumos, mas, sinceramente, eu não acredito que vá haver um aproveitamento do conteúdo da disciplina, não. Não sei se é porque eu sou do século passado, sou das antigas, tenho uma certa aversão à tecnologia, não sou um high-tech, por assim dizer, não sou um youtuber, mas eu não acredito, eu acho que nada, a tecnologia não vai substituir a aula presencial. Então, eu não sei como é que vai ser, gente. A universidade entrou com esse de plano letivo suplementar extraordinário para atender principalmente aqueles alunos que estão em fase de conclusão de curso, para não perder o ano, mas, sinceramente, eu não boto muita fé nesse modo ou nesse modelo de aulas, tá? De curso. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação a respeito, mas da minha parte, principalmente o conteúdo, ele fica prejudicado. E o entendimento também de vocês, né? Deixa eu ver, a Mônica, que me pediu pelo WhatsApp o link, ela ainda não entrou. Enfim, paciência. Mas está sendo gravado, avisando de novo. Gente, eu queria conversar. Vocês conseguem, se eu mudar de tela aqui. Espera aí, eu vou mudar de tela aqui para um. Vocês conseguem ver a tela agora que eu coloquei? Sim. Por favor, gente, me digam, eu preciso saber, porque eu não sei o que vocês estão vendo. Agora vocês estão vendo a minha imagem, né? Sim. E se eu mudar de tela assim? Gente, quem quiser responder, precisa ligar o microfone, tá? Claudinei está com. Tá, a Patrícia consegue ver a outra tela quando eu mudo, né? Por enquanto está aparecendo você. E agora? Você ainda.
Ixi, então vocês não conseguem ver o conteúdo que eu estou mudando de tela. Não, não dá pra ver. Dá pra ver só a sua pessoa. Meu Deus do céu. Mas tem um jeito que vocês deveriam ver a tela do meu computador. Ixi, agora tem configurações aqui. Mas se eu mexer nisso, é capaz de dar tilt em tudo. E agora, estão vendo o quê? Agora mudou a tela. Tá. E, peraí, deixa eu mudar para essa agora. Você consegue ver um texto aí? Não. Consegue ou não? Não, por enquanto Tá tudo preto. Ixi. tá só o nome dos alunos, por enquanto. Ai, ai, ai. Então já deu problema aqui. Tá, vou voltar, vocês vão ver a minha imagem. Tela preta. É que eu sei que tem um jeito. Hã? Tá aparecendo você agora, pô. Peraí. Deixa eu só responder aqui que está sendo gravado. Eu não sou um grande especialista em tecnologia. Pessoal, tem uma forma, só que eu não vou consultar agora nem o Feliciano nem a Michele, mas tem uma forma que eu sei de que, em vez de vocês me enxergarem aqui, se eu mudar de tela, vocês enxergam o que eu estou vendo na minha tela. E era isso que eu pretendia para agora de manhã. Mas, enfim, vocês vão continuar me vendo e eu vou lá na tela. Aí eu vou explicar. Vocês têm alguma coisa à mão para anotar? Só um minuto. Um resto, anotar Só um os minuto. passos ou anotar o que eu estou querendo passar? Só um minuto. Sim, professor. Sim. Deu aí, Claudinei? Pegou uma caneta, um caderno? É pior que eu tive que desligar o ventilador ainda, porque senão ele faz muito barulho, o microfone fica captando. Então, não está fácil aqui nesse calor, não. Saudades do ar-condicionado da sala de aula. Ah, gente, vocês repararam do meu chapeuzinho de mafioso? Não dá nem pra reconhecer. É porque eu não cortei mais o cabelo, então eu sou obrigado a esconder ele. Deu aí, Claudinei? Sim, pode começar. Então tá. Vocês eu acho que vão continuar me enxergando. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Deixa eu ver minhas anotações aqui para ver se tem como eu dividir a tela com vocês. Ai, não estou conseguindo, não. Tá,
Mas vocês devem ficar me vendo aí, eu falando, e eu vou tirar essa tela da imagem e vou lá pro texto. Se vocês entrarem no Siga, vocês vão ver que hoje de manhã eu disponibilizei um arquivo em Word lá para vocês, em texto, tá? E o título, o nome desse arquivo é Resumo e Atividade. Anotaram? E está num tópico lá embaixo da disciplina, Exercícios Práticos de Mercado de Futuros. Estão anotando? Sim. Tá, vocês vão lá embaixo, porque tem todos aqueles... Lá no SIGA tem vários tópicos da disciplina que eu fui obrigado a colocar. Cada dia lá tive que colocar um tópico. Então, lá embaixo tem um tópico chamado... Eu agora não estou com o SIGA aberto, mas acredito que seja exercício prático de mercado futuro. Nesse tópico tem um link, tem um texto. Aí vocês baixam ele está em Word. E aí eu chamei esse texto, ou dei o nome para esse arquivo, de resumo e atividade. Resumo porque eu faço todo um resumo lá sobre mercado financeiro, bolsas de valores, para vocês relembrarem, para quem já fez mercado de capitais comigo, bolsas de mercadorias, derivativo, commercial papers, debentures, securitização, ativos financeiros, e aí entra no mercado futuro, que é o nosso tópico de agora, tá? Bem resumidinho lá, os ativos, as características, vencimentos, ajustes diários, margem de garantia, tá? E aí, putz, agora isso aqui eu nem paginei, mas lá para o final tem um subtítulo, depois da leitura complementar de 2 autores ali, inclusive um autor é esse aqui. Vocês conseguem ver o nome do livro? Consegue, Claudinei? Sim. Não, tá de ponta cabeça. Para mim tá ao contrário, sei lá. Deixa eu ver. Ah, porque a câmera é como um espelho, a imagem... Não, a imagem sai ao contrário. Eu não sabia disso, não. A câmera é como um espelho, na verdade. Ela está mostrando as coisas ao contrário. Consegue ler ali, não? Não, não consigo, não. O título do livro? Não, não tem como ler. Tá como um espelho e tá tipo a letra de ponta cabeça. Melhor você falar Ai, aí. meu Deus do céu. Tá, mas o livro é de um cara chamado John Woo. O nome dele está bem aqui embaixo. Deixa eu aproximo aqui. Só que está ao contrário, né? Eu não sabia Professor, disso, eu lembro. Hã? Eu lembro desse livro em Mercado de Capitais. O senhor passou para nós esse livro. Isso, então é esse. Esse aqui é a Bíblia do mercado de derivativos, mercado de futuros e mercado de opções. E muito do conteúdo, que se a disciplina fosse presencial, eu ia tirar desse livro. Mas eu tenho o livro, para quem tem interesse, eu posso emprestar. Eu tinha a versão original em inglês, só que eu devo ter emprestado para alguém, hoje de manhã eu procurei e não achei. Mas essa aqui é a 4ª edição em português. Aí eu posso emprestar para quem quiser, para xerocar, enfim. Então, com base no conteúdo do John Woo, e não adianta, ele é a referência no mercado de derivativos no mundo. Apesar dessa edição ser de 2005, até hoje não apareceu nada que seja compatível com essa obra. Então, ele é a referência mesmo e ele é bem direto no assunto. Tá? Aí,
Com base nisso e no que ele, nas premissas dele de mercado de futuros, nesse texto que eu disponibilizei hoje de manhã para vocês, que se chama Resumo e Atividade, lá quase no final tem uma coisa, tem um subtítulo lá que eu chamo Aplicação Prática 2006. Baixando o texto e descendo, eu não sei qual é a página, eu acho que deve ser página 11, o outro está me dizendo que é a página 11. Quase no final, aplicação prática 2006. Aí eu coloquei em vermelho, vocês vão identificar. Utilizamos dados de 2006, porque neste ano houve frustração de safra. Bom, deixa eu explicar isso aí. É que em 2005 e 2006, muitos produtores da nossa região aqui levaram um prejuízo danado. E os dados que eu peguei ali são de milho, preços do milho no mercado futuro, desde o dia 6 de fevereiro de 2006 até 25 de junho de 2006. Preços diários, lá da Bolsa da antiga BMF, que agora é da B3. Então, peguei os preços do milho futuro, a cotação lá da Bolsa, diariamente, e também os preços da saca de milho no mercado físico local, ou seja, aqui de Sorriso. Para evidenciar para vocês, para mostrar um daqueles nossos tópicos, que para quem leu parte do conteúdo, deve ter lido aí, que a gente tratou da questão da diferença de base. A diferença de base é o seguinte, para o mercado de commodities, a cotação que o produtor com negócios no mercado futuro enxerga, ela, no caso do milho, é lá posto lá em Campinas, São Paulo, que é um preço totalmente diferente daqui da nossa região. Então, para vocês terem uma ideia, lá nesse período que eu fiz essa simulação, aplicação prática 2006, explicando de novo, 2006 porque foi um ano que deu quebradeira geral para os nossos produtores aqui. Então, essa aplicação, ela mostra que muitos, se tivessem feito contratos futuros de milho, começa no dia 6 de fevereiro de 2006, porque fevereiro é mais ou menos o período em que o pessoal colheu a soja e planta o milho. E o contrato termina lá em junho, julho, porque é a época em que eles colhem e vendem a safra. Então, muitos que, se tivessem feito contratos futuros, naquele ano especificamente teriam se dado bem. E aí, eu coloco lá algumas fórmulas lá, tiradas do livro do John Hull, inclusive do lado eu coloco, desculpe, a página em que foi tirado aquela fórmula lá, o resultado do RED, o ajuste, preço físico mais preço futuro 1 menos preço futuro 2, correlação de Pearson, está lá tudo resumidinho. Aí eu faço do ano de 2005, 2006. Ixi, passou um caminhão aqui. O resumo da operação. Se o sujeito tivesse feito a operação vendido contratos futuros de milho no dia 6 de fevereiro de 2006, e lá na frente, deixa eu ver aqui, data da recompra, ele teria feito a operação inversa. Olhe lá nos textos o que significa uma operação inversa. Então, o sujeito lá em fevereiro comprou, aliás, vendeu 144 contratos, e para ele sair do mercado, no dia 29 de junho, ele vende os mesmos 144 contratos. Só que daí os preços, as cotações vão estar diferentes lá na Bolsa. E aí, eu estou fazendo aqui, vocês vão ver ali, nesse texto, eu estou considerando uma propriedade de 1.000 hectares de milho, que é uma
propriedade mais ou menos padrão na nossa região aqui. Lógico que tem propriedades muito maiores do que isso. Mas eu fiz por 1.000 hectares. Ah, mas podia ser 10.000 hectares? É só multiplicar o resultado final da operação por 10.000. Pronto. Fiz como base 1.000 hectares. Mas tem um detalhe, a produtividade do milho, na época, em 2006, a produtividade média por hectares era de 65 sacas. Tá? Então, tem o resultado final da operação lá. Esse exemplinho está todo mastigadinho para vocês lá. O resumo da operação. Se ele tivesse vendido ao preço tal lá em fevereiro, né, e feito a operação inversa por ocasião da safra, o resultado final dele seria de, na época, 74 mil positivos. Notem, é pouca coisa para 1.000 hectares de milho, isso aí dá uma quantidade de sacas lá, teria que fazer as contas, 65 sacas vezes tantos 1.000 hectares, o lucro nem foi tanto. Note que nesse caso, 2006, o cara ter uma propriedade de 1.000 hectares, ter tido num ano 74 mil de lucro, o que à época daria para comprar uma caminhonete nova, seria muito diferente do resultado de outros produtores que quebraram ou quase quebraram aqui na região. Então, naquele ano excepcional, o nosso produtor da nossa região aqui ter feito contratos futuros de milho ou de soja, ele teria obtido uma vantagem, teria evitado um prejuízo maior. Aí, mais para frente, na página seguinte já, que é a página 14, anotem aí, na página 14 do texto que eu mandei hoje, está lá, exercício prático safra 2015. Exercício prático safra 2015. Também de 1.000 hectares, só que lá no final dos dados tem lá uma observação. Uma propriedade, em 2015, uma propriedade de 1.000 hectares estava produzindo 120 sacas de milho. Notem que dobrou a quantidade de sacas por hectares num período de 10 anos. Eu coloco uma observação lá. Isso é o quê? É a mesma área, os mesmos 1.000 hectares está produzindo o dobro. Isso é tecnologia. É avanço tecnológico. Nessa mesma propriedade de 1.000 hectares, eu peguei lá, dia 5 de fevereiro de 2015, a cotação do milho futuro lá na Bolsa, R$ 29,30, e a cotação do milho mercado físico em Sorriso. Eu utilizei Sorriso, tá? E não Sinop, porque Sorriso é o maior produtor nacional de soja, milho, enfim. Estava lá, 15,1, então tem a diferença de base. Peguei, vocês vão ver lá que tem todas as cotações de todos os dias, de fevereiro até a época da safra, 30 de junho. E aí tem o mesmo quadrinho lá embaixo, o resumo da operação 2, safra 2015. Aí, como atividade para vocês, eu coloquei em vermelho, preencher e enviar por e-mail. Aí vocês me mandam isso por e-mail, que eu vou considerar uma atividade. Estão me ouvindo? Sim. Está ouvindo, Claudionei? Sim. Os demais. Tá? Aí eu vou considerar isso como uma atividade, eu vou avaliar, porque eu preciso de alguma coisa para atribuir notas para vocês depois. Essa disciplina, nesse formato, que eu odeio, vai até 21 de setembro. Então, nessa data, eu preciso atribuir uma nota para vocês, ou
3 ou 4 notas. Uma delas vai ser isso aqui, tá? Professor, Passou uma moto agora aqui, Aline. Pode falar, Aline. Deixa eu esse aqui aumentar o meu... do... Oi, peraí, deixa eu aumentar o meu microfone aqui, o meu alto-falante, que eu estou ouvindo vocês bem baixo. Agora, pode falar, Aline. Esse aqui, ó, exercícios práticos sobre operações e mercados futuros. Eu não estou vendo qual. Eu tô aqui no Siga. É um tópico, e dentro desse tópico tem um texto em Word que eu mandei. Isso, resumo de atividade que fala. Isso, é esse. Esse você Que fala que é para baixa pegar dia ele. 27/8, né? Eu não sei, eu acho que eu não coloquei prazo aí. Tá aqui, ó, 27/8 a 29/8. Princip... princip- Ah, tá, é que essa aí, é porque, deixa eu explicar isso aí, quando foi disponibilizada essa disciplina para vocês se matricularem, eu tive que cadastrar tópicos de aula nos diferentes dias. E aí eu fui distribuindo não aleatoriamente, mais ou menos numa ordem. Então, é dia 27 e 28/8, é isso que está lá? Tá do dia 27 ao dia 29. Mas isso não significa que vocês tenham que mandar só nesse dia, ou nesses dias. Se quiserem mandar antes, ou se quiserem mandar depois, não tem problema. A única coisa que eu pediria, e eu coloquei em vermelho lá, em algum lugar, para vocês enviarem para o meu e-mail institucional, que é o paulo.corbes@unemat.br. Eu não sei se tem, é que eu não consigo ver o que vocês enxergam no Siga. Mas se vocês entrarem no Siga e tiver algum mecanismo de vocês enviarem algum texto para mim, via Siga, façam isso que é melhor, porque daí fica registrado. Tá? Se vocês mandarem no meu e-mail, não vai ficar registrado no Siga. É que também coincidiu tudo, né? Essa pandemia, as aulas terminaram e a universidade mudou de sistema também. E o SIGA é novo para todo mundo, inclusive para vocês, eu entendo. Então, não sei se tem alguma forma lá pelo SIGA para os alunos enviarem textos ou atividades para o professor. Se tiverem, por favor, utilizem esse formato. Entendido? Aline? Sim. Aham, entendi. Eu achei aqui o exercício, exercício prático, Safra 2015. Isso. Ah, tá. Você tem uma demonstração de como faz isso naqueles dados que eu chamei de aplicação prática 2006, Aham, tô vendo. na página anterior, é na página 11. Isso. Então, o que aparece ali? Data do pregão, são as cotações diárias de milho futuro. Lá na BMF, eu só não botei aqui milho futuro BMF, mas é o único direito, eu coloquei milho físico Sorriso, ou seja, o preço que era praticado por saca aqui em Sorriso. E do ladinho eu coloquei uma coisa chamada diferença de base, que nada mais é, se você fizer as continhas, é a diferença do preço futuro com o preço físico local. Então, tem todas as cotações diárias de todo o período de vigência do contrato. Lá no final tem as formulazinhas para você calcular as diferenças e aí fazer aquele resumo de operações. Está vendo lá embaixo o resumo de operações, safra
2005, 2006. Uhum. Dá para ver. Aí tem lá, são várias linhas aí. Tem data da venda, 6 de fevereiro de 2006, não é? Sim. Consegue ver? Então, Aham, essa é tô a vendo. data que o produtor da nossa região, é a data em que ele teria vendido milho via mercado futuro. Aí tem lá na linha de baixo, cotação futura da saca de milho de 60 quilos. Entre parênteses, 1. Está lá o preço, 18,10. Aí embaixo, quantidade de contratos vendidos, 144 contratos. Por que 144 contratos? Porque numa área de 1.000 hectares, produzindo 65 sacas por hectare, isso dá uma quantidade de sacas. E um contrato de milho, ele contempla 450 sacas. Então, é só pegar a quantidade de hectares, 1.000 hectares, multiplicar por 65, vai dar 65 mil, dividir por 450 sacas, que é o tamanho do contrato, o resultado vai dar quantos contratos esse produtor poderia ter vendido. 144 contratos. Está acompanhando, Aline? Sim, aham. Tá, e logo embaixo tem valor total do contrato. Aí você vai ver lá umas fórmulas. É o 3 vezes o 2 vezes o 1, que é igual ao 4. Ou seja, é a quantidade de sacas. Desculpa, a quantidade de contratos, que é o 3, multiplicado. Isso. É a quantidade de sacas, desculpa, multiplicado pelo 2, que é a quantidade de contratos, multiplicado pelo 1, que é o preço futuro do milho naquele dia. Isso dá um valor de 1.172.880, está ali, né? Desculpa. Aí embaixo tem custo de entrada, 0,30% do 4, que é o valor total do contrato, ou seja, 0,30% de 1.172.880. Isso dá um custo de entrada, ou seja, a corretagem de 3.518, que é o que ele vai pagar. Isso para a corretora. Aí tem a margem de garantia, que é 15% do valor total. Essa margem de garantia, para quem lê os textos ali, o produtor precisa depositar antes de vender os contratos. E aí, em feito isso, ele está posicionado no mercado e passa a acompanhar as Professor, cotações. Oi? tá cortando. Não tô escutando direito, não, tá cortando. Ixi. Será que é a internet? Provavelmente, sim. Eu não sei, tá cortando. Tá escutando cortando, Claudinei? Tô cortando, aham. Eu estou Tá, né? ouvindo vocês bem. Talvez seja a minha aqui. Bom, mas não tem problema, Aline. Vocês vão ver aquilo ali, vão ver os passos, porque, como você pode ver ali, em cada linha daquelas, eu coloco igual a 4, igual a 5, ou seja, aquela linha, por exemplo, na linha lá, custo de entrada, isso é igual ao 5. Depois, para resolver lá embaixo, por exemplo, o valor do contrato no vencimento é o 3, que é lá de uma linha que eu chamei de 3, vezes o 2, vezes o 6. Isso é igual ao 7. Aí, na última lá, o lucro-prejuízo da operação. Nesse caso, deu lucro. Seria o 8, o que eu batizei de 8, menos o 5, que é igual ao 9. Aí, esse exercício, vocês vão resolver lá com os dados que eu coloquei sobre a safra de 2015.
que vem logo em seguida. Daí, aquele resumo de operações, eu deixei em branco. Eu só coloquei as datas, data inicial, o tamanho, quantidade de sacas por contrato, que permanece a mesma, 450 sacas, e a data da recompra, ou seja, a data da operação inversa, lá no dia 30 de junho de 2015. E aí vocês têm que fazer os mesmos cálculos do exemplo anterior, preencher isso, só salvem essa página aí e me mandem ela. Por e-mail, ou se der para mandar pelo SIGA, melhor. Entendido? Ou dúvidas? Pessoal que não falou ainda, se quiserem falar, se manifestar, tem que clicar no liberar o microfone. Lene, Patrícia. Eu fiquei com dúvida com relação aos cálculos. Eu também, estou boiando. Tá, mas vocês vão... Vocês vão olhar lá. E agora eu que não estou ouvindo. Agora eu. Agora tá travando tudo. Peraí, eu acho que tem que entrar, falar um por vez. A Lene, fecha um pouco o teu microfone, Claudinei, que daí a Lene fala aqui. Tá travando tudo. Agora, Lene. O professor tá travando tudo. Eu não estou entendendo nada, na verdade. Ixi, é que... baixem aquele texto que está no Word, eu já deixei no Word, para vocês preencherem aquela última folha, aquele último quadro, e aí vocês me mandem, me retornem só a última folha. Não precisa mandar todo o texto, não, só a última preenchida. Eu não sei quanto vai dar ainda, porque eu também não resolvi ainda, eu só deixei em branco, teria que calcular. Mas, de novo, ressaltando, é só vocês olharem o que foi feito naquele quadro resumo da operação do ano de 2006 e seguir os mesmos passos nas linhas, e eu coloco lá as fórmulas, 4, e por aí vai. Vocês têm certeza que vocês vão entender, vocês não vão ter dificuldades. É o resumo de uma operação em mercado de futuros. Agora, eu queria... Não sei se isso ficou muito claro para vocês, espero que sim. Mas, lembrando, vocês podem me mandar o e-mail lá no paulo.corbes@unemat.br ou me acionar pelo WhatsApp também, se tiverem dúvidas, que eu posso esclarecer demais dúvidas. E aí, eu teria que entrar numa outra questão. Se vocês leram o material que eu disponibilizei aí sobre o mercado futuro é uma forma das partes... Professor? Acertar. Fala, Aline. Estou ouvindo. Eu acredito que agora eu entendi o que é para fazer. Pode. Eu estava achando que era para fazer esse quadro aqui, para preencher alguma fileirinha desse quadro aqui, exercício prático Safra 2015. Mas é para responder esse aqui de baixo, né? Esse último quadrinho, né? Resumo da operação 2, Safra 2015. Aí a gente vai fazer igual
igualzinho aquele que o senhor estava explicando para mim Isso. detalhadamente agorinha. Daí você vai fazer o 1, 2, Isso, o 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar o valor 4. Agora eu entendi. isso, é exatamente isso, Thalita. Tá muito bem, tá muito bem explicadinho ali. É só vocês tiverem dúvidas nesse da safra 2015, é só vocês olharem lá como é que eu fiz no 2006. Mas eu acho que não vai ter dúvida, porque está tudo assim, valor total do contrato, o que, que é isso? Como é que calcula? É o 3, ou seja, a linha lá em cima, a quantidade de sacas, 450 sacas, vezes o 2, o que, que é o 2? É a quantidade de contratos vendidos, vezes o 1, o que, que é o 1? Lá em cima, a segunda linha eu já chamei, cotação futura da saca de milho, 60 quilos, entre parênteses o 1. É só multiplicar contrato, sacas por contratos pelo preço do milho. E aí preencher esse valor. E aí lá na última linha vocês vão chegar no resultado final da operação. E vocês vão preencher aí com um valor, me dizendo se esse produtor que em 2015 vendeu tantos contratos no mercado futuro, numa propriedade de 1.000 hectares, se ele teve prejuízo ou lucro nessa operação. E qual é o tamanho desse prejuízo, desse lucro. Tá? É bem simplesinho isso aí, vocês vão entender, tenho certeza. Tá? Agora eu queria... Deixa eu ver o que a Lene mandou aqui. Helene, eu vi um WhatsApp seu aqui. Ah, tá, a Lene criou um grupo aí de mercado de derivativos. Eu não sei agora se os outros vão poder entrar, não sei se ela está mandando. Tomara. É pelo WhatsApp daí, mas como eu sou um analfabeto tecnológico, então espero que se ajudar está ótimo. O que eu queria falar para vocês, gente, naqueles textos que eu enviei, vocês vão ver que, inclusive nesse resumo aí que eu coloco para vocês, que o mercado futuro é um mecanismo excelente para duas partes garantirem um preço de um bem, de um produto, enfim, numa data futura. Eu coloco lá aqueles slides, lá o exemplo do produtor com a sadia, que precisa de milho, enfim, eles fecham, lá na época do plantio por parte do produtor, eles fecham um contrato futuro para uma entrega lá em junho, enfim, no vencimento do contrato. Né? E dou os passo a passo lá, e isso funciona, gente. Isso funciona, o mercado futuro é excelente, menos para o caso das commodities agrícolas, muito menos para os nossos produtores aqui da nossa região, por conta exatamente dessa diferença de base. O preço que é praticado aqui na região é um, e o preço que é praticado lá na base da Bolsa, no caso do milho é Campinas, no caso da soja é Paranaguá, esse preço é muito diferente. Então, para câmbio funciona, para índice de bolsa funciona, para outros ativos funciona, mas no Brasil, especificamente, nos Estados Unidos, funciona também para soja, para milho, para algodão, para tudo que é commodity agrícola. Porque eles têm bases aonde? Para vocês terem uma ideia, a Bolsa de Chicago, a base da cotação de soja da Bolsa de Chicago é St. Louis, que é uma das maiores regiões produtoras. Então, o preço base é da onde? Onde tem a maior oferta. Não é o caso do Brasil. Paranaguá não planta um pé de soja. Por que a base é lá? Porque é o porto. Mas só que a soja é produzida na nossa região aqui. Então, essa diferença de base implica ali frete, impostos, uma série de outras tarifas que não
não são consideradas se o produto for negociado aqui, se o produtor colher aqui e vender para um armazém daqui da nossa região. Ele não vai pegar o preço da bolsa, mas não é nunca. Entende? Então, esses dois exercícios, essa aplicação prática do ano 2006 e o exercício para vocês resolverem lá da safra de 2015, o certo seria a gente fazer a sequência de todos os anos. 2006 aconteceu aquilo, 2007 o que aconteceu? 2008, 2009, 2010. Note, mas ficaria muito, muito trabalhoso para vocês. Eu também não quero matar vocês. Estão ouvindo, gente? Mande um joinha aí pelo chat aí, só para eu não achar que eu estou falando sozinho. Então, hoje de manhã, lá pelas 4, 5 horas da manhã, eu lembrei que isso já foi feito, nós já fizemos. Eu tive uma orientanda de um TCC, eu não me lembro qual é o ano, acho que é 2017, chamada Jaqueline Menin. Ela fez economia, eu fui orientando num TCC dela, que ela fez exatamente sobre milho e todos esses resultados de operações num período de 10 anos, simulando também uma propriedade de 1.000 hectares. Então, eu vou pedir a autorização dela, vou ver se eu consigo entrar em contato com ela. Ela não mora aqui em Sinop, ela mora em Santa Carmen, acho. E como o TCC é dela, eu fui só o orientador, eu tenho que pedir a autorização dela, se ela me permite. Lógico que eu vou botar isso, eu não vou passar o TCC todo dela, só aquela parte da simulação, que eu acho que é interessante, e lógico que eu vou dar os créditos, vou botar lá a capa do TCC com o nome dela. Então, vocês vão receber um material, um TCC que foi ela que fez, ela que... É bom quando o orientador pega orientando bom, assim, né? Eu só dei as ideias e tal, e disse, olha, vamos conseguir os dados aqui na BMF, eu ajudei, e dei as sugestões, porque, na verdade, ela queria fazer com dados reais, de negócios reais de produtores, que operam vendendo milho no mercado futuro. Mas imaginem a dificuldade que ela teria nisso, né? Ela não ia conseguir esses dados mais nunca. Primeiro porque a Bolsa não ia oferecer, porque isso é sigilo bancário, enfim, e a Bolsa não pode passar essas informações. Aí ela ficou nesse dilema, mas ela queria fazer sobre isso, aí entra a figura do orientador. Eu disse, olha, vamos simular então, vamos simular um produtor que tem uma área de tantos hectares, no caso foram 1.000 hectares exatamente, e vamos pegar os preços reais. A gente consegue obter os preços diários, das cotações diárias dos preços aqui da nossa região, e conseguimos também pegar, solicitar os preços, as cotações lá da BMF. Um período, ela trabalhou com um período de 10 anos. Os resultados dessa simulação foram muito importantes, gente. Eles demonstram que nesse período de 10 anos, se os produtores tivessem operado, agora eu não lembro se foi milho ou soja que ela utilizou, mas enfim, eu vou solicitar para ela, pedir autorização, e eu vou passar um resumo desse TCC dela. Mas nós chegamos à conclusão que os produtores teriam perdido muito dinheiro se tivessem feito contratos futuros. Por isso é que commodities agrícolas têm pouquíssimos negócios lá na Bolsa, na BMF, agora B3. E os negócios que ainda acontecem lá não são de produtores, não são produtores que fazem, são especuladores. Pessoal que nunca viu um pé de soja está lá comprando e vendendo soja, né? Então, é um problema sério para as operações no mercado futuro de commodities agrícolas no Brasil, infelizmente, né? Isso que eu queria, mas eu tive me lembrei, por acaso, agora de manhã, e eu vou entrar em contato com a Jaqueline, tenho certeza que ela vai autorizar que eu repasse esse trabalho dela, um resumo do TCC dela para vocês, e vocês vão ver do que eu estou falando.
Agora, por outro lado, eu não estou aqui condenando os mecanismos de mercado futuro. Note, se fosse dólar, funciona perfeitamente. Eu lembro quando eu trabalhava na corretora lá em Florianópolis, eu dava aula na UFSC e durante o dia trabalhava na corretora. Tinha um empresário lá do sul de Santa Catarina, dessa área de azulejos, e, enfim, telhas, tijolos, azulejos, porcelanato, e ele queria comprar uma máquina italiana, eu acho que era, de não sei quantos, 500, 600 mil dólares. E ele precisava daquela máquina. Mas o problema, isso foi pouquinho antes de eu vir para o Mato Grosso, foi finalzinho de 2000, início, primeiro semestre de 2001. O dólar estava muito instável por conta da crise que tinha lá na Argentina, estava afetando muito o Brasil, principalmente a cotação do dólar. E ele estava receoso de fechar o contrato e comprar essa máquina, porque ele ia assumir uma dívida por dólar estava a R$ 2, daqui a pouco o dólar vai a 4, a dívida dele, que era a R$ 2, 2 vezes 500 mil dólares, daria, ele assumiria uma dívida de R$ 1 milhão, e dependendo da cotação do dólar, daqui a pouco ele teria uma dívida de R$ 2 milhões. Então, nós fizemos um contrato de câmbio, um contrato futuro de câmbio para ele, fizemos tantos contratos, se o dólar subisse, a dívida dele em reais, perante a contratação do contrato da compra da máquina, aumentaria, mas o mesmo tanto que aumentaria a dívida dele, ele ganharia no mercado futuro de câmbio. Então, compensaria. No final, ele iria pagar pela máquina exatamente o que ele esperava pagar lá no início do contrato. E funciona. Essa demonstração eu teria que fazer para vocês também. O problema é que essas aulas não presenciais são complicados. Eu gostaria de mostrar isso num quadro para vocês. Mas eu acho que eu vou relembrar os valores, mais ou menos, preço da máquina na época, cotação do dólar da época, e vou criar aí, bolar um exercício mais ou menos semelhante a esses dois que eu mandei para vocês, que é do caso do milho. Eu vou eu vou bolar um exercício e vou postar para vocês sobre contratos de câmbio, em determinado período, e vocês vão ver que isso funciona mesmo, tá? Índice de bolsa também é um ativo negociado em futuros, né? Para que serve isso? Bom, para quem já teve mercado de capitais comigo, sabe que lá no mercado à vista o sujeito pode comprar ações de uma empresa. Assim como quem participou da simulação sabe que pode comprar não só uma ação, como várias ações, né? E aí a rentabilidade dessa carteira de uma ou mais ações vai depender do desempenho da bolsa. Então, por exemplo, principalmente para quem, se fosse um gestor de um fundo, enfim, se ele tem uma meta de chegar até o final do ano com uma rentabilidade de tanto, e ele está no mercado à vista, tem tantas ações em carteira, se a bolsa cair, a rentabilidade dele vai diminuir, e a meta dele vai ficar cada vez mais distante. Para evitar isso, ele pode fazer um contrato futuro de índice Bovespa. Então, mesmo que as ações dele caiam, ele está ganhando lá no mercado futuro de índice Bovespa. E aí ele vai chegar no final do ano com aquela rentabilidade que ele estipulou inicialmente. Enfim, teria muito conteúdo para passar para vocês. Eu lamento que essa disciplina esteja acontecendo nesse semestre, nesse formato. Vamos lá, gente, me deem um feedback aí. Ô, João, entrou aí. Seja bem-vindo, João. Alguém, por acaso? Fala alguma coisa, João.
Aline, deu para ouvir o que eu estava falando ou ficou picotado? Sim, professor, deu para escutar agora. Certinho, tudinho. Eu acho que também a internet, que Deve depende um ter dado pouco um da... bug. Eu estou anotando aqui. Um, dois, três... Presente. Eu estou notando 5 presenças aqui. Mas teve gente que me mandou mensagem no WhatsApp que não conseguiram entrar, não sei como que não. Mas, enfim. João, avisando, isso aqui está sendo gravado e eu vou deixar disponível lá no Siga, tá? Para vocês assistirem isso, tem que entrar no Siga. Tá ok? Gente, sobre o que eu deixei lá, dúvidas. Depois nós temos que tratar ainda sobre o mercado de opções, que eu nem vou entrar hoje, tá? É outro mercado. Ah, alguém? Fala aí, Claudinei. Tá tudo certo, professor. Acho que deu para entender mais ou menos. Tá. Aquele material que eu deixei, principalmente esse de hoje que eu postei, vocês vão ver que é bem um resumão, tá? Não é, eu não estou anexando textos, porque tem muita coisa em PDF, tem sobre mercado de derivativos, mercado de futuros, de opções, tem textos em PDF que eu tenho, se alguém quiser, eu posso mandar por e-mail. Mas eu poderia, tem texto de 200 páginas, tá? Tem, principalmente dos bancos ou as corretoras de bancos, eles produzem esses textos e disponibilizam. Se vocês entrarem no Dr. Google lá, procurarem futuros, opções, vocês vão encontrar muito material. Eu poderia carregar tudo isso aí lá no Siga lá e pedir para vocês lerem tudo isso aí e me mandarem resenhas como atividades. O que eu fiz? Compilei principalmente os conceitos com base no livro do Rula aqui e preparei os textos básicos bem com resumo para vocês. Então, eu estou só pedindo para vocês só lerem o beabá mesmo. Infelizmente, eu não tenho como negar, eu acho que o prejuízo do conteúdo ele vai ficar evidente, mas eu preciso de uma mínima contrapartida de vocês. Lá no final, eu preciso colocar lá os conceitos para fechar a disciplina, para fechar o diário. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei como que vocês enxergam lá no SIGA, mas o professor, assim como os coordenadores e a direção da faculdade, conseguem acessar em cada disciplina as estatísticas. Então, por exemplo, o Juan entrou, acessou a disciplina Mercado de Derivativos no dia tal e na hora tal. E o que ele fez? Ele baixou um arquivo, ou ele viu lá a atividade. Fica tudo registrado no sistema. E desses 19 que têm matriculados, eu dando uma rápida olhada lá nas estatísticas, eu já vi que tem alguns que não acessaram nenhuma vez, não teve nenhum acesso na disciplina, e nem baixaram nenhum conteúdo, e nem nada. Então, infelizmente, eu ficaria numa saia muito justa, porque esses relatórios vão lá para a reitoria depois, ficaria numa saia muito justa de atribuir uma nota para um aluno que as estatísticas estão dizendo, comprovando que ele não acessou nenhuma vez o conteúdo da disciplina. Entende, pessoal? Então, por favor,
vejam lá, eu não sei como é que funciona isso para vocês, como é que vocês enxergam o SIGA, mas deve ter algum mecanismo de vocês remeterem ou enviarem material ou e-mail para o professor. Então, essa primeira atividade que eu estou deixando para vocês, por favor, se der para fazer pelo SIGA, façam isso, que vocês não vão estar me protegendo, vocês vão estar protegendo a vocês próprios. Vocês vão estar justificando uma avaliação que eu vou colocar lá no final da disciplina. Olha, foi feita e é enviada a atividade. Então, justifica o conceito que vocês levam. E, para finalizar, não sei, a gente já está há algum tempão aqui, mais de hora, o conteúdo ele vai ficar muito prejudicado, né? Não vai ser como se fosse aula presencial, porque na aula presencial o professor percebe o aluno que está acompanhando e aquele que não está nem aí. Agora, aqui à distância, eu não sei o que vocês estão fazendo, né? Eu não tenho essa... Mas, enfim, e eu sei também das limitações, porque há essas videoaulas que não dá para chamar de aula, são 10 a 15 minutos no máximo que eu posso gravar, senão o arquivo fica gigantesco. Para vocês terem uma ideia, aquele arquivinho de domingo, que foi 14 minutos, eu acho, só para ele carregar no YouTube passou de 1 hora. Eu tive que esperar mais de 1 hora para ele carregar no YouTube. Aí do YouTube eu ainda tive que baixar o link para o Siga lá, de forma a vocês poderem enxergar direto no Siga. Então, oi? Ô, Corpo, quando vai ser a Fala, avaliação? Claudinei. Avaliação. Ó, eu teria que fazer o quê? Mandar uma prova para vocês? Ou a prova que me mandaram de volta, ou não. Não teria como saber. O que eu vou fazer para vocês? Tem lá sugestões de mandar questionários. Eu poderia mandar um questionário para vocês. Mas como é que eu vou saber se foram vocês que preencheram o questionário ou não? Então, eu tô perguntando... O que eu estou fazendo é... Eu estou perguntando pelo seguinte... O que eu estou fazendo agora... Fala, Claudinei. Então, é pelo seguinte, porque aqui está marcado, por exemplo, das 9 às 11 de segunda-feira, da próxima segunda. Só que nesse mesmo horário eu tenho outra avaliação de outro professor. Tá, mas não esquenta com essas datas, Claudinei. Eu expliquei antes que os tópicos das disciplinas e 3 avaliações, eu fui obrigado a colocar ali para disponibilizar essa disciplina para vocês. Então, não tinha calendário da coordenação do curso, não tinha nada. Eu tive que colocar datas discricionadamente ali. Então, essas datas eu coloquei por colocar, senão vocês não conseguiriam ter acesso à disciplina. Correto. Entende? Então, aquilo que está ali que eu lancei, essas datas, esquece essas datas. Beleza. Uma das avaliações que eu vou considerar é exatamente essa atividade que eu mandei, que é aquele quadro resumo para vocês mandarem daquele texto que eu enviei hoje, tá? Uma outra avaliação que provavelmente, aí eu vou analisar ainda, vou ver com outros professores como é que eles estão fazendo, mas eu pretendo ter uma próxima aula dessas e fazer como se diz, uma prova oral. Eu vou perguntar para cada um, por exemplo, alguma coisa sobre o mercado futuro no mercado de opções. Entende? Mas não se apavorem, porque eu tenho ciência, é o que eu estava falando, eu tenho ciência de que o conteúdo fica prejudicado. Em ficando prejudicado o conteúdo, como que eu vou exigir de vocês, sei lá, ser cruel como eu gostaria de ser,
normalmente, como que eu vou ser cruel com vocês? Mas também o que eu quero complementar, para quem se interessa pelo assunto, não é essa disciplina, pelo sistema aí, por esse plano que eles fizeram, ela está prevista para terminar dia 21 de setembro. Eu tenho ciência de que o conteúdo vai ficar muito prejudicado e o aprendizado de vocês também. Mas o que eu quero dizer é que não é porque acabou no dia 21 de setembro que acabou a conversa com vocês. Quem se interessar pelo conteúdo, eu tenho muito material, tenho exercícios, tenho livro para emprestar e vou estar sempre disponível para tirar dúvidas sobre esse conteúdo com vocês, né? Não é porque terminou a disciplina 21 de setembro, pronto, tchau para vocês, não. Eu vou estar aí, se Deus permitir, eu vou estar presente aí para atender vocês, entende? Mas o que eu preciso é que agora vocês acessem o SIGA lá, porque isso fica registrado, isso aparece em estatísticas. Eu, por exemplo, vi já alguém que mais acessou lá, dá para ver quem foi o aluno que mais acessou, em que horário acessou, hora, minuto e segundo, quanto tempo ficou e o que fez lá, se baixou alguma coisa, se olhou os tópicos, enfim. Isso fica tudo registrado lá no SIGA. E no final eu vou precisar avaliar vocês, vou precisar fechar o diário. Estamos combinados? Fala aí, Claudionei. Combinado, então. Os demais. Certinho, professor. Certinho, combinado. Lene, Patrícia já deu ok. O Luan também. Bom, eu vou... Tá, eu vou tentar gravar amanhã cedo mais um áudiozinho sobre os ajustes diários. Mas eu até nem sei se compensa. Mas eu acho que eu vou fazer isso também. E depois, na outra semana, a gente já vai entrar em mercado de opções. Mas eu gostaria que futuros ficasse mais ou menos... E vou ver se eu consigo bolar um exemplozinho e mandar para vocês do caso do câmbio, tá? Aquele de... Vou bolar lá o empresário que queria comprar aquela máquina italiana de $500 mil, tá? Vou ver se eu consigo. O problema é que eu não tenho cotações agora de dólar passadas. Eu vou demorar muito tempo na internet para descobrir para conseguir uma série histórica, porque, infelizmente, o que tinha antes, a facilidade que tinha antes, era o sistema economático, que a universidade pagava a assinatura e a gente tinha acesso. Agora, infelizmente, não tem mais, a universidade não pagou mais e eu não tenho mais acesso a essa base de dados. Mas mesmo assim, eu vou procurar na internet, vou ver se eu consigo baixar algumas séries históricas de cotações de dólar, diárias de dólar e também as cotações no mercado futuro, para daí bolar um exercício para mandar para vocês. Mas já vou adiantando, tá, gente? Se o ativo negociado em contratos futuros não fosse commodity agrícola, a coisa funciona. O preço que o sujeito acertou de pagar é o que ele vai pagar no final do contrato. O preço que o sujeito aceitou receber, no caso do vendedor, é o que ele vai receber no vencimento. Por que isso? Porque não há diferença de base. A diferença de base se observa só nas commodities agrícolas. O preço aqui na região é um, lá na BMF é outro. Isso não acontece com o dólar, porque quando fecha, o mercado fecha num dia, o dólar fechou a 5,42.
5,42 é a cotação do Brasil inteiro, tanto faz se o cara está no Rio Grande do Sul ou se está lá em Macapá. É 5,42 a cotação daquele dia. Índice Bovespa também, 102 mil pontos. Pronto. Essa mesma cotação é para o Brasil inteiro, então não tem essa diferença de base. O que tem diferença de base são commodities agrícolas, que a cotação da Bolsa fechou a R$ 95 a saca lá na BMF, lá no posto em Paranaguá, e o produtor vai vender aqui e recebe R$ 70. Pronto. A diferença a menos de R$ 25. Não é o que foi acertado. Ok, pessoal? E a minha primeira experiência como professor high-tech. Acho que eu vou abrir um. O Feliciano já me fez abrir uma conta no YouTube. Eu acho que eu vou gravar umas aulas lá e, em vez de dar aula aí no campus, aí, eu vou começar a vender aulas pelo YouTube e vou ganhar dinheiro. Tá bom, pessoal? Deixo aí, eu vou ficar aberto mais um tempinho aí para se alguém quiser fazer alguma dúvida, fazer alguma pergunta específica, fiquem à vontade, tá? E quem quiser ir saindo, precisar ir saindo, fiquem à vontade também. Ah, e eu vou combinar mais para frente, eu vou combinar outro dia com vocês. Vocês têm algum dia de preferência? Para mim pode ser domingo, 5 horas da manhã. Ah, fechou. Alguém tem um dia Perfeito. Alguém tem um dia da semana, mas tem algum... Domingo, Claudinei, 5 da pode ser. manhã. Você já acorda aprendendo. 5 da manhã. Se alguém quiser se manifestar sobre alguma data de Ah, preferência, pode ser. aí a gente submete isso à turma aí, Esse horário tá bom pra mim. Quarta-feira, 9 às 11. Perfeito. tá? Pra mim tá ótimo. Então tá, eu já vou deixar, mas aí eu vou avisar vocês por e-mail antes, mas já vou deixar meio pré-agendado. Eu vou deixar meio pré-agendado para quarta-feira no mesmo horário, tá? Mas aí eu mando notificação por e-mail para vocês. Beleza. Tá certo? Então tá, pessoal. Foi bom ouvi-los novamente, pelo menos ouvi-los, e eu espero que termine logo essa coisa para a gente voltar ao normal, digamos assim, ou o novo normal, como alguns estão chamando agora. Então, estão liberados, gente. Beleza. Espero que tenham gostado. Ok? Tchau, Ok, Juan. Juan já professor. saiu. Tchau, professor. Tá certo. Enquanto vocês não saírem, eu vou ficar aqui. O professor é o último que sai da sala. Eu tenho que descobrir como é que salva isso aqui agora lá.